E eu gostei da loja, assim. Só que eu vi que a loja tava sem energia, sabe? Quando tu entra, assim, e... mas falta alguma coisa aqui, né? Dá pra mexer aqui, dá pra mexer. Tu chega, é uma loja nova, tu não sabe onde fica nada, né? Entrando num ambiente onde as pessoas não te conhecem, tu não conhece as pessoas, né? Numa cidade que eu não sabia onde era o mercado, né? Isso que tu fala é uma aula do que é o básico que precisa se cuidar numa loja e do quão mais importante é a energia não de luz mesmo, né? De energia que transita dentro de uma loja. Isso é muito mais importante do que o ponto, do que a cidade. Pô, em 6 meses, o lugar que tava, do número, do faturamento, da quantidade de clientes que passava por dia pro que a gente tá alcançando hoje, tá sendo uma sequência de recorde atrás de recorde, né? Eu vou lá e vou conhecer a cidade e vamos ver como é que as coisas vão rolar. Aí eu fiquei ainda na operação de Venâncio na sexta-feira. No sábado de manhã a gente organizou as coisas e foi para Osório. Eu, o Theo e a Maria Alice, né? E eu entrei na loja, eles não me conheciam, né? Sentei numa mesa como cliente, né? Lembro que ainda abri o computador, paguei meus funcionários ali de Venâncio, né? Conversei com o pessoal. Gostei da loja, gostei do ponto. Lembro que a gente andou de carro pela cidade, olhou as praças, desceu numa pracinha, a Maria Alice brincou. E eu gostei da loja, assim. Só que eu vi que a loja tava sem energia, sabe? Quando tu entra, assim, e... pensei, mas falta alguma coisa aqui, né? Dá pra mexer aqui, dá pra mexer. Daí eu lembro que eu conversei com um dos funcionários, que é o Lucas, né? Já gostei do Lucas de cara, assim. Lembro que ele trouxe um italiano pra gente. Eu disse, eu trabalho aqui há 3 anos, né? Falou, assim, um pouco de Osório. E ele tá com a gente lá, tá lá em Osório atuando. E eu disse assim pro Theo, mas a loja é bonita, é legal, tá precisando de uns ajustes, de uma energia, de uma clareza aqui dentro, de alguma coisa, assim. E aí a gente voltou pra Venâncio no sábado de noite, né? Daí a gente teve... Eu lembro que no mesmo dia a gente voltou, sentou com o Dudu de novo na mesma mesa que a gente havia conversado na sexta. Daí eu disse, eu tô disposta a tentar. Tô disposta a ir pra loja e tentar. De início eu vou de ônibus, né? Vou de ônibus, volto e vamos ver como é que as coisas vão ocorrer, né? Aí, isso foi no sábado à noite, passou domingo, passou segunda, eu organizei algumas coisas e na terça-feira eu fui pra Osório. Primeiro a gente passou em Gravataí, conversou com a Sara, né? Com a Sara, com o Jeff. E aí cheguei na loja de Osório, de mochila, né? E aí eu lembro, assim, que tu chega, é uma loja nova, tu não sabe onde fica nada, né? Tu tá entrando num ambiente onde as pessoas não te conhecem, tu não conhece as pessoas, né? Numa cidade que eu não sabia onde era o mercado, né? Então, eu ficava num paradouro que tem em cima, né? Ali no Hotel Vassani. Eu dormia ali, né? Ia pra loja bem cedinho de manhã. Às vezes subia pro hotel 20 para 1, 15 para 1, dormia e de manhã eu descia de novo, né? Na época a loja abria às 9, né? Então a gente puxou para 7h30, foi todo um processo, né? Não tinha iFood, o iFood estava fechado, né? Eles tinham dado uma pausa por um período, não tinha teleentrega, né? Então tudo isso a gente foi colocando aos poucos. Nas primeiras semanas o Tomás foi para lá com a gente, né? Que super me ajudou, porque então era alguém conhecido para mim, né? A gente organizou todos os documentos, os POPs, as IEQs ali do bar, né? Foi organizando primeiro a casa, né? Foi feita uma reforma lá, né? Que deu super um up, né? Foi trocada a fachada, os banheiros ficaram mais claros, né? Espelho bonito, com luz, a gente deu uma clareada nas paredes, trocou ar-condicionado. Aí, os tempos na cozinha não estavam legais, né? A gente entrou, o Sérgio foi também. Isso aqui. A gente foi desenhando toda a cozinha de novo, né? A gente precisa entregar nesse formato. Porque a gente também percebeu que o momento que o tempo dos pratos foram melhorando, que a energia da loja foi melhorando, que a gente estava ali de ponta, recebendo cada cliente na porta. O Tomás estava lá ainda, né? O Sérgio também. Como foi
já mudando, mas ainda era aos poucos, né? Era passinho por passinho, todo dia, né? Eu tive que descobrir quem eram os fornecedores, né? Onde comprava gelo, desde a coisa mais simples até a... Né? É tal imobiliária que cuida do aluguel, é esse pessoal que cuida do financeiro, é aqui que a internet liga, desliga, é aqui o disjuntor. Então, tive que descobrir toda a loja, né? Saber quem eram as pessoas que estavam ali dentro, né? O que elas precisavam, o tanto que elas precisavam de atenção, o tanto que elas precisavam saber da franquia, o tanto que elas precisavam saber da essência do que era o café, né? Então, um passo de cada vez. Muitas das pessoas que estavam lá em junho não estão agora, né? Que a gente foi vendo que com o passar do tempo não estavam alinhadas, enfim, tinham outra perspectiva, queriam outra coisa. E foi entrando novas peças, então, que foram se encaixando muito bem nessa retomada de Osório, foram entendendo o porquê que a gente estava ali, o porquê que a gente tinha ido para lá, né? O porquê a gente precisa dar atenção para esse cliente, porque a gente às vezes precisa sentar na mesa, olhar no olho do cliente, explicar para ele. Porque muitas vezes, Matheus, o cliente chega lá e diz assim: mas vai demorar, porque tem ainda muito infiltrado de que era uma loja que demorava ou que não tinha as coisas. E daí a gente conta a história, né? Não, em 10 minutos, 15, 20, se a casa tá lotada, a gente vai e explica. E não que tá a loja perfeita agora, não tá a loja perfeita. Tem muita coisa para alinhar. Mas se olhar para trás, desses 6 meses, ela já evoluiu muito. Né? Já evoluiu muito, né? Então... E os números, né? Fazendo tudo que tu fala, é muito legal, porque reflete nos números, né? A quantidade de pessoas, o movimento, o faturamento da loja, né? E isso é uma aula, uma aula, como tu falou que tu gosta, que quer estudar psicologia, né? E a gente vem e vive psicologia no nosso dia a dia, né? Conversando com as pessoas, nos entendendo. E isso que tu fala é uma aula do que é o básico que precisa se cuidar numa loja e do quão mais importante é energia não de luz mesmo, né? De energia que transita dentro de uma loja. Isso é muito mais importante do que o ponto, do que a cidade. Pô, em 6 meses, do lugar que estava, do número, do faturamento, da quantidade de clientes que passava por dia para o que a gente está alcançando hoje, está sendo uma sequência de recorde atrás de recorde, né? De faturamento. Isso é fantástico, assim, né? Quando a gente passou, foi em novembro que a gente estava lá, assim, nossa, uma energia boa. Eu sempre digo assim, quando quem está lá tocando os desafios está dando risada, tá conseguindo sorrir, é isso que precisa. Não vão ser os 365 dias do ano que a gente vai conseguir encarar isso, como aquele dia tu foi conversar com o Dudu e tu viu que a energia dele estava baixa, porque ele tomou um baque muito grande daquilo, e às vezes vai acontecer isso. Mas, na regra, a gente tem que estar ali lidando com os problemas, sabendo que eles vão acontecer e não criar essa expectativa de que não vai acontecer. Vai ter o dia que vai começar a fumacear lá o quadro de energia. A gente tem que chamar o eletricista e trocar o disjuntor. Isso vai dar um efeito colateral, vai atrapalhar alguma coisa, vai queimar algum equipamento, vai fazer a gente afetar um cliente, mas isso faz parte do jogo. Vai ter um dia que uma pessoa vai faltar, vai ter um dia que uma pessoa vai atender totalmente diferente do que a gente gostaria. E aí o cliente vai nos chamar e vai falar: deixa eu dar uma dica para vocês, quem sabe vocês fazem um treinamento, né? Pô, a gente faz treinamento, a gente quer, né? É isso que a gente se propõe a entregar, mas eventualmente é um ser humano, as pessoas têm os seus desafios, enfim, às vezes não executam da forma como a gente gostaria, né? E isso faz parte da jornada, isso não pode ser aquele soco que nos derruba e faz a gente... Como o Dudu naquela vez tentou, né? Conseguiu, na verdade, te ensinar que tá bom, Vanessa, às vezes não é bem como a gente gostaria, né? E imagina o quão corajoso ele foi. Tu, uma pessoa super importante para a operação de Venâncio, falar para ele que vai sair, ele olhar para ti e falar: então tá. E de fato, né, se
Se hoje a Vanessa se colocar lá em Osório, desenvolvendo pessoas, se uma pessoa de referência chegar para ti também e falar assim, mas como é que eu vou confiar nessa pessoa se frente a um desafio ela quer jogar toalha? A gente não pode jogar toalha, né? A gente tem vontade de jogar, a situação não é do jeito que a gente gostaria, mas a gente não pode jogar essa toalha, né? Então, mas uma coisa que chama atenção, Vanessa, tu fala muito bem, né? Tua narrativa, tu contando toda a jornada, muito legal de ouvir mesmo, assim. Isso ajuda a explicar muito da formação de pessoas que tu tá tendo lá, da jornada que tá acontecendo, rápida. É muito rápido. A transformação em Osório, naquela loja, em 6 meses, em todos os aspectos, inclusive financeiros, em números, é muito rápido. Isso é resultado do teu trabalho, da tua habilidade, da tua experiência. E se a gente pega Osório é rápido e a tua jornada no Quero também é rápida, porque tu entrou final de 2023, então agora tu recém completou 2 anos e desses 2 anos tu tá quase já 7 meses em Osório, né? Exercendo o papel de uma sócia operadora, exercendo o papel de uma dona daquele negócio. Então, tu entra como atendente, isso também serve como inspiração. Tu tem 29 anos, tu entra como uma atendente sem grandes pretensões dentro do Quero, como tu falou, nem sabendo o que era a jornada, o que era o Quero Café, quais seriam as oportunidades. E em 1 ano e meio, bate na tua porta a oportunidade que foi criada por ti, né? Pelo teu trabalho, pelo teu histórico, e agora tu tá com os olhos lacrimejando. E eu tava antes quando eu tava contando porque naquela mesma sexta-feira que o Edu tomou essa paulada, né? Enfim, né? Em questão de dias ali sobre a jornada lá de Osório, ele sentou, e foi de manhã então que ele falou contigo? Sim. E foi umas 11 da manhã daquele dia, assim como tu lembra que era na mesa da janela, mesa 10. Eu lembro, no Quero Café do Moinho, sentado no Parklet, ele me ligando. Putz, tá me ligando, é alguma coisa séria. Daí eu fiquei na calçada, de um lado pro outro, escutando ele. E aí ele já tinha tido a conversa contigo, né? Daí ele falou, cara, só queria ver o que tu acha e tal. Eu falei, cara, bora, vamos lá. Eu acho que tem tudo para acontecer, porque eu já tinha tido contato contigo na escola de gerentes, né? Já tava vendo a coisa acontecer. E no fim é o que mais a gente quer que aconteça. Pessoas de dentro do Quero Café conseguindo abraçar oportunidades. Então, e o mais legal de tudo isso naquela sexta-feira, então, cara, vamos lá, tomara que dê certo. E a gente tá aqui agora sentado e está dando certo. Como tu falou, não é perfeito e nunca vai ser perfeito. Gostei lá no início, tu falou que não é uma linha de chegada, é uma jornada, e quem entende isso, achou a fórmula. Essa é a bala de prata, né? Achou que não é uma ferramenta, não é algo que vai ser milagroso que vai acontecer. É a jornada que tem que ser legal, né? A jornada que a gente tem que enxergar como bonita.